Bom pessoal, um vídeo aqui sobre umas resoluções de exercícios na matéria de conjuntos, né? Então vamos começar aqui. Essa primeira questão é uma questão do FME volume 1, Fundamentos da Matemática Elementar, e ela diz o seguinte: quais das igualdades abaixo são verdadeiras? Tem algumas igualdades aqui, a gente vai analisar elas para tentar ver quais delas são verdadeiras. A primeira, ela diz que o conjunto formado por A, B, B é igual ao conjunto AB. Como vocês já sabem, conjunto não analisa elementos iguais, ele só analisa elementos diferentes, então pode ter quantos A's quiserem aqui, quantos B's quiserem aqui, e o conjunto vai continuar sendo somente o conjunto AB. Então essa primeira igualdade está verdadeira. Já marca aqui. A segunda diz o seguinte: o conjunto x tal que x ao quadrado igual a 4 é igual ao conjunto x tal que x igual a 0 e x ao cubo menos 4x igual a 0. Bom, essa aqui a gente precisa analisar aqui, né? Primeiro, vamos resolver essa equação. X ao quadrado igual a 4. Então, ou x igual a mais 2, ou x igual a menos 2. Agora, para a segunda parte da equação, x ao cubo menos 4x igual a 0. A gente bota o x em evidência, fica x que multiplica x ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, ou x igual a 0, ou x ao quadrado igual a 4. E, nessa mesma forma, ou x igual a mais 2, ou x igual a menos 2. Mas, nessa segunda, ele também fala que x é diferente de 0. Desculpa, aqui eu errei o sinal. X é diferente de 0, então essa aqui está excluída. Então, a primeira, x igual a mais ou menos 2. A segunda, x igual a mais ou menos 2. Então, essa segunda também está certa. Agora, para o item C, ele fala que o conjunto x tal que 2x mais 7 igual a 11 é igual ao conjunto formado pelo elemento 2. Então, vamos resolver essa equação, né? 2x mais 7 igual a 11, que implica que 2x igual a 4, que é 11 menos 7, então x igual a 2. Então, essa aqui também está certa, item C também está certo, e aí, o item D é uma coisa mais subjetiva assim, né, mas vou tentar fazer. Ele fala que o conjunto x tal que x menor que 0 e x é maior ou igual a 0. Então, tipo, a interseção do conjunto x formado pelos números menores que 0 com o conjunto de x formado pelos números maiores ou igual a 0 é vazio. Como é que a gente faz isso? A gente pode dizer que o conjunto formado por x maior ou igual a 0 é igual ao conjunto dos números reais, não negativos. Esse sinal aqui indica que é não negativo. Não confundir com positivo, que é diferente. E a gente também pode dizer que o conjunto x menor que 0 é igual ao conjunto dos números reais, não positivos e não nulos. Então, a gente pode dizer também que o conjunto formado pelos reais não negativos é igual ao conjunto dos reais não positivos e não nulos, só que o complemento dele. Então, tudo que não é isso aqui, mais ou menos dizendo assim. E, como vocês devem saber, a definição, né? A definição de A interseção A complementar é igual a vazio. Então, o item D também está correto. A segunda questão aqui do FME: sejam os conjuntos A com 2 elementos, B com 3 elementos e C com 4 elementos, qual o número máximo de elementos para A interseção B, interseção C? Bom, a gente vai fazer aqui primeiro o número de elementos de A interseção B, o número máximo, né? Tem que ser o maior número que contém nos dois. Como A tem menos elementos que B, então o maior número será o mesmo número de elementos que tem A, então isso aqui é igual a 2. Agora a gente considera esse conjunto aqui, essa interseção, como um conjunto só, e a gente faz que o número de elementos de A interseção B, interseção C, é igual a interseção dos elementos de A interseção B, que é o 2, né?
Com o de C, que é 4, a gente só pode fazer o máximo até 2, porque só tem 2 elementos nesse conjunto aqui, então o máximo que pode ter nesse conjunto aqui vai ser 2 também. Então, a resposta é 2. Outra questão do FME aqui, ela fala o seguinte: sejam os conjuntos A formado pelos elementos A, B, C e D, B formado pelos elementos C, D, E, F e G, e C formado pelos elementos B, D, E e G, determine, aí tem os itens aqui. Vamos fazer cada itemzinho aqui com calma. Primeiro item A. O conjunto de A, o conjunto formado por todos os elementos de A que não estão em B, vai ser o conjunto A, B, C, D, menos o conjunto C, D, E e F. Esse aqui a gente tem que tirar todos os de A que não estão em B, então a gente tira isso aqui. Então vai ficar o conjunto formado pelos elementos A e B. Agora para o item B, o conjunto formado por todos os elementos de B que não estão em A. Vai ser o contrário disso aqui, né? Vamos fazer B menos A é igual a C, D, E, F, menos o conjunto formado por A, B, C, D. Da mesma forma, a gente vai tirar esses elementos aqui e vai ficar que é o conjunto formado pelos elementos E e F. Nota-se que a diferença é grande, mas mesmo assim ele não contém todos os elementos de B, não é só alterar, tem que tirar a interseção. Agora para o item C, ele pergunta ele pergunta o conjunto de todo C que não está em B. Vai ser B, D, E, G, menos o conjunto formado pelos elementos C, D, E e F. Isso vai dar, vamos tirar todos os elementos de B aqui, né? Fica por aqui o elemento E e o elemento B. Aí vai ficar D, G. O conjunto disso aqui vai dar o conjunto formado pelos elementos D e G. Agora, item D, pergunta o conjunto de A união C menos B. Bom, isso aqui vai ser A, B, C, D, união B, D, E, G, menos C, D, E, F. Ai, gente, desculpa, eu escrevi aqui só até o F no elemento B, mas também tem um elemento G aqui. Só vai mudar aqui que é G. Aqui não vai mudar muita coisa, porque vai tirar do mesmo jeito. E aqui também vai mudar, que não vai ter esse elemento G aqui, vai ser só o elemento formado pelo... Não, o conjunto formado pelo elemento B. Ok. E como é que fica isso aqui? Vai ficar... A união desses dois aqui é só tirar os que forem iguais e deixar somente os diferentes. Vai ficar o conjunto A, B, C, D, E, G, menos o conjunto C, D, E, F, G. Isso vai ficar, que é só tirar todos os elementos depois do menos, né? Então, do C ao G, a gente fica aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar o mesmo que o item A, só o conjunto formado pelos elementos A e B. No item E, ele pergunta o conjunto A menos B interseção C. Vai ficar A,
B, C e D menos C, D, E, F, G, interseção B, D, E e G. Isso aqui, resumir logo isso aqui, né? Isso aqui é só pegar a interseção, B, D, E, G, D, E, G, vai ficar o conjunto formado pelos elementos B, E e G. Então, para fazer essa subtração aqui, é só tirar todos os elementos dessa interseção aqui. Então, fica só tirar o D, vai ficar o conjunto formado pelos elementos A, B e C. Agora, no último item, ele pergunta o número de elementos de A união B menos... Não, o número de elementos não, desculpa. O conjunto formado por A união B menos A interseção C. Isso vai ficar A, B, C e D união C, D, E, F, G menos A, B, C, D interseção D, D, E, G. Isso tudo aqui, esse primeiro conjunto aqui vai ficar a união de todos os elementos, né? Esse aqui. E esse aqui é só pegar a interseção, então vai ficar A, B, C, D, E, F, G menos menos BD, que é a interseção do A com o C, né? Isso vai dar tudo menos o BD, então fica A, C, E, F e G. Isso é o tempo. F, no caso, né? A outra questãozinha aqui da FIM é: sendo o conjunto E formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e o polinômio de y é formado por y mais 1 menor ou igual a 6, e o conjunto F formado por y pertencente ao conjunto E, tal que y satisfaz o polinômio y, determine o conjunto F. Bom, primeiro a gente vai tentar resolver esse polinômio, né? É um polinômio fácil. Polinômio de y mais 1 menor ou igual a 6. Significa que y é menor ou igual a 5. Então, resumindo aqui, vamos ter que o conjunto F é igual a y pertencente a E, tal que y é menor ou igual a 5. Agora é só a gente ver todos os elementos de E que são menores ou igual a 5. A gente vendo aqui, tira esse, então vamos ver que no caso, desculpa, ele não quer o conjunto F, ele quer o conjunto do complemento de F. Essa barrinha aqui às vezes quer dizer complemento, né? Então ele vai querer o complemento de F. Então a gente tem aqui o F. A gente pode dizer então que o complemento de F vai ser o y ainda pertencente ao E, porém o y agora vai ser maior que 5, porque como a gente viu numa questão aí que a gente já fez, né? O complemento disso aqui é só o complemento do menor ou igual é o maior e vice-versa. Então, agora é só a gente ver todos os elementos de E que são maiores que 5. Aí a gente tira 1, 2, 3, 4 e 5, vai ficar apenas o 6, o 7 e o 8. Então, vamos ter que
O complemento de F é formado pelos elementos 6, 7 e 8. Mais uma questão, essa dessa vez um pouquinho mais extensa, né? Vai trabalhar com diferença simétrica. Aqui no enunciado ele só explica o conceito de diferença simétrica e ele pede para a gente fazer, no item A, ele pede para a gente fazer a diferença simétrica do conjunto formado pelos elementos A, B, C, D com o conjunto formado por C, D, E, F, G. A gente consegue fazer isso aqui, né? Para facilitar, vou ser um pouquinho mais direto, é só fazer aqui, tira no primeiro todos que tem no segundo, então tira o C e o D, e da mesma forma nesse aqui, tira o C e o D, então vai ser o conjunto A, B, E, F e G. Que esse aqui é uma facilidade, né? Porque é só você tirar a interseção dos dois e depois fazer a união. Fica mais simples de fazer. O item B é uma demonstração, a gente vai fazer aqui, né? Prove que A delta conjunto vazio é igual a A para todo A. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir a conta, né? A delta φ vai ser igual a, pela definição que ele deu aqui, né? Vamos resolver dessa forma. A menos conjunto vazio, união conjunto vazio menos A. Isso aqui vai ficar aqui. O conjunto vazio é literalmente nada, então isso aqui a gente pode só desconsiderar. E tudo que está no conjunto vazio, que não está em A, é só o conjunto vazio. Então, pode desconsiderar esse A, isso aqui vai dar A, e isso aqui vai dar o conjunto vazio. Isso aqui vai ficar A união conjunto vazio, que é igual a A. Bota um quadradinho aqui para dizer que terminou a demonstração. Pronto, terminou o item B. No item C, outra demonstração, ele pede para você provar que A delta A é igual a vazio para todo A. A gente novamente vai só abrir a conta. Então, A delta A é igual a menos A, união A menos A. O que seria todo conjunto A que não está em A? Seria conjunto vazio. E esse aqui também, da mesma forma, conjunto vazio. Então, isso aqui vai dar conjunto vazio, união conjunto vazio, conjunto vazio. Número 15 que a gente provasse. No item D, ele pede também outra demonstração. Agora ele pede para provar que a gente pode dizer que é uma prova de comutação, né? Ele pede para provar que a diferença simétrica de A com B é igual à diferença simétrica de B com A para A e B quaisquer. Assim como a gente fez em tudo, né? A gente vai abrir aqui a conta, né? A delta B vai ser igual a A menos B, união B menos A. Agora a gente vai ter que fazer uma coisa mais subjetiva. Vamos chamar esse conjunto aqui de conjunto C e esse conjunto aqui de conjunto D. Então vai ficar aqui, esse aqui é igual a C união D. Porém, os conjuntos têm uma propriedade na união, né, que não importa a ordem dos dois, vai ser igual, né? Então, podemos dizer que C união D é igual a D união C. Então, isso vai ficar D união C. Só que a gente acabou de chamar o B menos A de D e o A menos B de C. Então, é só a gente substituir novamente, vai ficar D união C é a mesma coisa que B menos A, união A menos B. Porém, o que é isso aqui? Isso aqui é justamente a definição que ele deu aqui no começo de diferença simétrica, né? Então, a gente pode dizer que esse aqui, B menos A menos B, vai ser a diferença simétrica de B com A. Desta forma, está provado que A delta B é igual a B delta A.
O último item, né, é só uma coisinha mais para vocês visualizarem bem como é. Ele pede para assinalar em cada um dos diagramas de Venn abaixo o conjunto das diferenças simétricas de A com B. Bom, fazendo uma coisa mais direta, é só você pegar o conjunto e tirar a interseção dos dois. Então, esse primeiro aqui vai ficar isso aqui. Só vocês pintarem tudo menos a interseção. No segundo diagrama de Venn vai ficar esse aqui. E no terceiro, já que não existe interseção, é só você pintar tudo aqui. E pronto. É isso, galera. Outra questão aqui, um pouco menos de conjunto, ele fala o seguinte: de todos os empregados de uma firma, 30% optaram por um plano de assistência médica. A firma tem a matriz na capital de São Paulo e somente 2 filiais, uma em Santos e outra em Campinas. 45% dos empregados trabalham na matriz e 20% dos empregados trabalham na filial de Santos. Sabendo que 20% dos empregados da capital optaram pelo plano de assistência médica e que 35% dos empregados da filial de Santos fizeram, qual a porcentagem dos empregados da filial de Campinas que optaram pelo plano? Vamos organizar aqui as ideias que ele deu pra gente. A gente vai trabalhar num universo em que só existe os 30%, né? Porque a gente não está querendo saber a quantidade de empregados certo, então a gente só vai trabalhar com os 30%. Vamos chamar esses 30% de um número X, tá? Esses 30% dos empregados que trabalham, que optaram por assistência médica, vamos chamar de X. A gente vai dizer que o número total de empregados é, sei lá, o número total, vamos chamar de Y. Bom, sendo X igual a 30% de... mais ou menos. Aí ele fala que 45% dos empregados, 45% de Y, trabalham em matriz e 20% dos empregados trabalham em Santos, na filial de Santos. E, como eu disse assim, deixando assim, é só fazer esse % menos isso, fica 25% dos empregados que trabalham em Campinas. Depois ele diz que 20% dos empregados da capital optaram pelo plano de assistência médica. Então, 20% dos empregados que trabalham na matriz. Então, fica 20% dos 45% de Y optaram pela assistência médica. E ele diz também que 35% dos empregados da filial de Santos, que são 20% de Y, optaram pela assistência médica. Isso nos deixa com 20% de 45%, fazendo uma coisa rápida, fica com 9% de Y que optaram pela assistência médica e aqui também 7% que optaram por assistência médica. Mas ele também fala que 30% dos empregados totais, né, ele falou aqui, que é o nosso X, optaram por um plano de assistência. Então, é só a gente fazer X menos 9% de Y menos 7% de Y, que fica 30 menos 16, que é igual a 14% de Y. Essa é a porcentagem dos totais. Porém, ele pede a porcentagem dos empregados da filial de Campinas que optaram pelo plano. Assim, como a gente sabe o tanto de empregados que tem na filial de Campinas e o tanto deles que quiseram, que optaram pela assistência médica, a gente é só dividir um pelo outro, não vai dar um número tão bonito assim, mas vamos lá. É só dividir os 14% de Y pelos 25%
isso aqui vai ficar uma porcentagem de... isso aqui vai dar 1/4. Então, dividir por 1/4 é só multiplicar por 4. Vai ficar 56% do total de empregados da filial de Campinas. 56% é a resposta. Bom, aqui uma questão agora da FUVEST, vestibular de São Paulo, ela diz o seguinte: durante uma viagem choveram 5 vezes. A chuva caía pela manhã ou à tarde, nunca o dia todo. Houveram 6 manhãs e 3 tardes sem chuvas. Quantos dias durou a viagem? Aí a gente pode exemplificar aqui como o conjunto A sendo de manhã sem chuva e o conjunto B o de tarde sem chuva. Vocês podem ver aqui que tem uma interseçãozinha. É só para indicar que vão ter dias que não vai chover nem de manhã nem de tarde. Então, é isso. Aí, pra gente fazer isso aqui, a gente pode dizer que nas manhãs que não vão chover, vai chover à tarde, e nas tardes que não vão chover, vai chover de manhã. Então, a gente pode falar que a diferença simétrica de A com B vai ser igual a 5, que é o número de vezes que choveu. Então, a gente pode... Isso aqui, ignora isso aqui. A gente pode dizer que o 5 pode ser formado por isso aqui. E 0 mais 5, 1 mais 4, 2 mais 3, e depois vai só repetir. Aí, isso aqui também ignora, perdão. Aí é só a gente ir fazendo, encaixando os conjuntos aqui. Bom, no primeiro aqui a gente pode eliminar, porque não vai ter nenhum conjunto com 0, né? No restante dele, né? Porque senão ficaria sem sentido, né? Aí a gente faz o seguinte: a gente pega esses dois e diz que isso aqui é a diferença simétrica, ou seja, é só tirar a interseção e fica isso aqui. Vamos fazer aqui. O 2 mais 3, se a gente fizer o 2 encaixando no B, já que se fizesse o 3 ia ficar sem nada na interseção, ficaria assim, a interseção ficaria, pela parte do B, ficaria 1, e pela parte do A, ficaria 3. Bom, como vocês podem ver, o número não bate, então essa interseção não acontece. Aí a gente agora analisa esse aqui, 1 e o 4. A gente tira o 1 do B para fazer a interseção, fica aqui na interseção o B é 2, e tirando o 4 de 6 também é 2. Então na interseção o A também disponibiliza 2. Então essa interseção aqui bate. A gente pode dizer que 1 e 4 são os dias, ou seja, vai ter os 5 dias com chuva, mais os 2 dias da interseção, dando assim 7. Tem B. Agora eu vou fazer com vocês meio que um desafio. No IGTV vocês devem ter visto, né, que eu fiz uma coisa que eu pedi pra vocês só aceitarem naquela hora, que depois eu ia provar. Bom, agora vai ser isso. Como vocês viram na aula do Cadu, o princípio da inclusão e da exclusão, que diz que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A, interseção B. Agora, vamos tentar estender isso aqui para um número de 3 conjuntos. Então, vamos escrever aqui. Tentar fazer aqui. União B, união C. Bom, primeiro de tudo, a gente vai dividir isso aqui em somente 2 conjuntos, porque é o que a gente conhece, né? A gente consegue fazer com 2 conjuntos, vamos trabalhar com 2 conjuntos. Esse aqui vai ser o mesmo que dividir a união B, união C. A gente só isolou isso aqui, tudo bem, né? Aí a gente vai prosseguir com isso. Pelo princípio da exclusão com 2, a gente fica aqui. Esse aqui é o mesmo que o número de elementos de A, mais o número de elementos do segundo conjunto, menos o número de elementos da interseção. Bom, aí a gente vai tentar expandir isso aqui mais. Isso aqui a gente também vai fazer um princípio da inclusão para ele. Então isso aqui vai ficar igual ao número de elementos de A
Abrindo essa continha aqui, vamos ter mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de B, interseção C. Menos, como é que a gente vai fazer isso aqui? Isso aqui é uma coisa que a gente vai aprofundar mais na frente também, mas a gente pode dizer que a interseção B união C é igual a interseção B união a interseção C. Aí, trabalhando com isso, a gente tem, novamente, separados dois conjuntos aqui, a interseção B, união a interseção C. Vamos de novo aplicar o princípio da inclusão e da exclusão para isso aqui. Isso vai dar aqui número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de B, interseção C, menos, abrindo aqui a inclusão e a exclusão, o número de A, interseção B, menos o número de A, interseção C, aí menos o número de elementos de isso aqui fica a interseção de tudo, né? A interseção B, interseção A, interseção C, é só tirar a interseção do A, que é o mesmo, então fica A, interseção B, interseção C. Menos com menos dá mais, então a gente, por fim, tem que o número de elementos de A, união B, união C, é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A, união B, só estou reorganizando aqui a ordem, né, para ficar bonitinho, menos o número de elementos de A, interseção C, menos o número de elementos de B, interseção C, mais o número de elementos de A, interseção B, interseção C. Bom, aqui a gente prova o princípio da inclusão e da exclusão para 3 elementos. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem, assim como eu fiz aqui para abrir o princípio da inclusão e da exclusão para 3 conjuntos, eu queria que vocês tentassem aí em casa fazer agora para 4 conjuntos. Então, se vocês quiserem, né, só para treinar, para ver se vocês entenderam bem. Se vocês fizerem aí, ficarei muito grato. Do número de elementos de A, união B, união C, união D. Aí, é isso, galerinha. Vou ficando por aqui. Até mais.